Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Hoje estamos aqui eu, Erivelton, juntamente com o Rodrigo. Bom dia, boa tarde ou boa noite, talvez boa madrugada, dependendo do horário que você estiver assistindo. Eu me chamo Rodrigo, estamos aqui hoje com a Nicole Freitas. Ela vai se apresentar aqui para quem ainda não conhece ela, falar um pouco sobre ela. Sinta-se à vontade, Nicole, se apresente a quem estiver nos assistindo aí. Bom, como o Rodrigo já falou, me chamo Nicole, eu tenho 20 anos, estudo na Tuiuti, de psicologia, trabalho como auxiliar de turma, estou aqui na Igreja Batista já faz uns 3 anos, me batizei aqui, já fui em outra igreja, já tive uma outra igreja antes, saí e me encontrei aqui na Batista e estou por aqui agora, vou ficar. Que bom, é muito bom tá gravando, Nicole, não somente por você ser convidada, né? Mas também eu fiquei um tempo afastado aí, precisei ficar. Vou deixar um spoiler aí pros próximos episódios. A gente vai contar a luta que a nossa família passou. Passamos por dias difíceis, mas um dia de cada vez, e aí estamos. Hoje é um dia muito bom, a gente está muito feliz e, cara, que saudade, sério. A gente dá valor nas coisas muitas vezes quando a gente deixa de tê-las, né? Graças a Deus que o podcast e outras coisas que a gente acabou passando já tá tudo quase 100% recuperado, e aqui é muito bom estar com vocês. Então, gente, obrigado mesmo pela oportunidade, por não ter me jogado fora nesses dias que eu não tava, né? Fala assim, não sentiu falta, né? Entendeu? Não fez falta mesmo. Deixa ele de lado. E vamos tirar do grupo já rapidinho ali. Não, já que ele tá passando, né? Enfim, mas pra frente a gente conversa. Então fica de olho. Aproveitando, já vou falar. Vou dar um like, se inscreve e comenta, beleza? Então aí, Nicole, fique à vontade para contar o seu testemunho, que você trouxe para falar pra gente, que a gente tá ansioso para escutá-la. Olhe para aquela câmera ali que está te olhando. Meu Deus. Glória a Deus. Então, na verdade, eu até comentei de um versículo, eu iria trazer outro, mas a Cissa comentou dele. Daí tem tantos versículos na Bíblia pra gente ficar repetindo, eu peguei outro. Mas, a princípio, eu queria contar um pouco de algo que Deus me ensinou, e eu sei que tem muito mais ainda pra me ensinar, que foi a partir do silêncio dele. Bom, a primeira vez que começou a questão do silêncio com Deus foi no retiro do carnaval. Querendo ou não, eu fui lá buscando uma resposta de Deus, algo específico, que eu não sabia para onde eu ia, ou o que eu fazia, qual era o próximo passo, ou se eu continuava de onde eu estava. Deus não me respondeu da forma como eu queria, Deus não me respondeu do jeito que eu queria. E ali eu comecei a achar estranho, porque depois do retiro eu não conseguia mais ouvir Deus. Eu tentava de tudo, e ia atrás de Deus, e corria, e falava, Deus, mas eu tô aqui o tempo inteiro. Tô te buscando literalmente o tempo inteiro, tô falando com o Senhor o tempo inteiro, porque o Senhor não quer falar comigo. E me pegou muito, porque Deus teve que trabalhar. É muito engraçado, né? Porque Deus trabalhou comigo sem falar comigo. Eu não conseguia sentir Ele, eu não conseguia ouvir Ele. Só que ao mesmo tempo, eu sabia que Ele estava ali. Não era algo que eu sabia que Ele tinha me deixado. Eu só não entendi o porquê Ele não estava falando. E quando eu fui orando, Deus usou versículos, como também usou um louvor em específico, que se chama Silêncio, não lembro agora de qual grupo. Mas quando eu vi esse louvor em si, eu comecei a entender o que Deus estava querendo fazer, que eu não conseguia entender. Por quê? Na minha casa, desde muito pequena, o silêncio pra mim era algo como uma punição. O silêncio pra mim não era algo bom ou positivo, então eu não gostava do silêncio, era algo que me agoniava, porque enquanto aqui estava um silêncio, na minha cabeça estava um turbilhão. Porque na minha casa o silêncio era visto como, por exemplo, eu fiz algo errado, então a outra pessoa vai fingir que eu não existo, não vai me responder, não vai falar comigo. Não importa se eu tô aqui tentando várias vezes, não importa se eu tô olhando pra você e falando, olha pra mim, fala comigo. Na minha casa, o silêncio era tratado dessa forma. Então eu cresci com isso. Para Deus conseguir quebrar de mim que o silêncio dele não era uma punição,
não era um tratamento de silêncio igual eu interpretava, foi muito difícil. Mas é muito louco quanto Deus trabalha na dificuldade e traz algo diferente. Eu acho que eu aprendi algo com ele naquele momento de silêncio, de uma forma que eu não teria aprendido se ele tivesse usado alguém para falar comigo. Porque assim, tanto que teve que quebrar essa forma de pai terreno, que eu levava muito essa relação de como era aqui na Terra, como eu levava, como seria com Deus no céu. A questão de pais para mim era meio igual. Eu sei que não é, mas naquela época era muito igual pra mim. E Deus começou a me mostrar no silêncio o quanto Ele podia me ensinar e me educar sem ter que me punir. Sem ter que, por exemplo, olhar pra mim e falar... Por exemplo, né? Tipo, não é que eu estou fingindo que eu não estou te ouvindo. Não é que eu não quero te responder. Mas é que quanto mais a minha cabeça tava aquele turbilhão, mais eu queria falar com Deus. Então, tipo, Deus estava em silêncio. E eu falava assim, Deus, mas por quê? Mas eu tô aqui, mas eu não sei o quê. Daí Deus olhou e falou assim, fica em silêncio também. Fica em silêncio comigo. Eu não te deixei em momento nenhum. Eu só quero que você fique comigo em silêncio e escute. Só escuta. Porque como eu tava no turbilhão, eu ficava falando. E eu não tinha tempo pra ouvir. Mesmo que eu quisesse que ele falasse comigo, eu não tinha tempo pra parar. Pra olhar pra ele e falar, tudo bem, então fala comigo. Então, quando Deus veio me mostrar através do louvor que eu precisava ficar em silêncio um pouco, eu cheguei, lembro, no meu quarto e desliguei tudo. Tirei, porque às vezes a gente coloca, né, um momento de Deus, a gente coloca um louvorzinho, alguma coisa, e eu tirei tudo. Deixei em total silêncio. Falei, Deus, eu vou ficar em total silêncio, saiba que eu tô aqui, sei que você tá aqui, e o que for pra ser me ensinado, eu tô aqui. E com esse momento de silêncio, eu consegui perceber o quanto eu podia mergulhar em algo que me deixava muito mal, me deixava muito constrangida, que era o silêncio. E quanto mais eu mergulhava, mais eu conseguia encontrar ele. Era muito louco quanto ele não falava comigo, mas eu sabia que ele estava ali. Parecia que eu sentia que ele estava ali na minha frente. E era muito gostoso, não sei explicar, era muito confortável, na verdade. Ele me ensinou o quanto eu não preciso saber o próximo passo, o quanto eu só preciso confiar nele, o quanto esse silêncio era um trajeto para algo novo dele. Não era uma punição, mas era uma forma de educar. Era uma forma de olhar para mim e me ensinar de uma forma diferente. Uma forma que eu não conseguia, por causa do silêncio ou o constrangimento na minha cabeça. Então, sei que tem muito mais ainda para aprender sobre isso. Sei que... Eu paro. Não, sei que... sei que não é só isso. Foram meses de silêncio, foram meses para eu entender, para eu aprender de que Deus não era como meu pai na terra. Foi meses para aprender a ficar em silêncio, porque ainda assim minha cabeça ficava turbilhão. Mas quando eu realmente aprendi a ficar em silêncio, Deus conseguiu me ensinar quase de uma forma gritável o que ele nem estava abrindo a boca para falar, sabe? Tipo assim, não sei explicar o quanto silêncio pode ser reconfortante quando não era para ser, pelo menos para mim. Algo meio curto, porque eu sei que tem muito mais que Deus ainda vai me ensinar no silêncio. Já voltou a falar comigo, mas eu sei que vai ter mais, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, eu quero tudo, né? Tipo, Deus, não, mas me explica agora o que é isso. Porque, qual que é o próximo passo? O que eu vou fazer? Então, Deus vem trabalhando comigo desde que eu vim para os retiros, porque eu era da igreja só para os retiros no início, né? E desde lá, Deus usava pessoas para me dizer, Eclesiastes 3, que cada coisa tinha o seu tempo, que eu tinha que apenas confiar. Então, Deus vem trabalhando comigo de formas diferentes, mas ainda assim sempre a mesma coisa, justamente porque eu acho que é sempre muito difícil para mim aprender isso. Mas, não sei, né? Sei que tem muito mais ainda para aprender sobre o silêncio, mas a princípio o que eu queria dizer é o que eu já aprendi, que no meio do silêncio não tem que ser algo constrangedor, mas que Deus pode ensinar muito mesmo no silêncio, porque as pessoas normalmente tendem a achar estranho porque Deus está no silêncio. Uma vez eu ouvi minha avó dizer que o silêncio era de Deus, era porque a gente cometeu algum pecado ou algo do tipo, e daí Deus não queria falar com a gente. Então, e foi algo que também pegou, mas Deus me ensinou que não. Deus falou que não dependia de mim, que se ele quisesse ficar em silêncio, ele ficaria em silêncio. Não dependia do que eu estava fazendo, mas dependia de como eu ia levar aquilo que ele estava tentando me ensinar. Como eu ia entender
o que ele queria passar. Então, foi a partir do momento que eu entendi que eu precisava mergulhar naquilo que me deixava desconfortável, que eu enxerguei ele de uma forma diferente, que eu mergulhei nele mesmo, sabe? Então, de princípio é isso. Engraçado, Deus, assim, ele sempre trabalha com um propósito, claro, mas com processos. Então, assim, o que eu vejo na minha vida, assim, coisas que eu já vivi com Deus, tudo ele é um processo. Então, às vezes demora anos, às vezes demora meses, às vezes semanas, e não é no nosso ritmo, né? Porque para Deus, um dia, para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Então, as coisas, tudo que a gente precisa é realmente suportar o processo, né? Seja ele qual for, em qual setor que seja. Eu gosto sempre de trazer o testemunho das pessoas que estão contando, mas com uma certa aplicação para você que está em casa assistindo, né? Porque aqui esse podcast é como se fosse um alimento para sua alma, né? Então a gente quer dar um alimento, aquele que realmente mata a fome, que é um alimento gostoso de ser saboreado. E quando a gente tem esses processos, esses propósitos de Deus através dos processos, a gente precisa suportar. Então, passar por eles e tirar o máximo de aprendizado que pode existir nele. Então, às vezes, Deus vai te trazer o silêncio, às vezes Deus vai falar e vai confirmar com várias outras pessoas aquilo, vai usar de várias formas. É a mesma coisa, tem um estudo às vezes que o pessoal falou assim: quando você quer um carro, uma determinada marca, de uma determinada cor, você começa a ver esse carro em vários lugares. Mas na realidade sempre esteve aqueles carros em vários lugares. Só que você começa a perceber mais, porque você está focado com aquele carro na tua mente. E aí você começa a ver cada vez mais, porque você está focado nesse momento. Ali, igual aconteceu no seu testemunho, pelo que eu entendi, você estava ali, né, vendo que Deus estava em silêncio para você, mas ao mesmo tempo você sentia a presença dele. E hoje a gente vive com muita informação, o tempo todo, né? Você coloca louvor, né, no celular, você vê mesmo as mídias sociais, você está na frente da televisão, você está conversando com alguém, e cada vez mais está raro os momentos de silêncio, de realmente ficar sozinho. A minha sogra, ela fala para mim: Erivelto, você tem que, também sou um pouco acelerado, às vezes um pouco ansioso com algumas coisas. Minha sogra fala para mim: Erivelto, você tem que parar, ficar quieto e ficar em silêncio. Mas isso é difícil. Você tem que treinar a ficar em silêncio. Porque a hora que você tá ali, né, igual eu já tentei algumas vezes, né, você para, fica em silêncio. Daí tua mente já começa a trazer o que você vai fazer amanhã, as suas obrigações, e vai, e acaba que isso não se torna algo natural. E sendo que o silêncio tinha que ser a coisa mais natural, né, pra gente. Então é engraçado, assim, como que pode. Deus, ele fala até no silêncio, né? É meio contraditório, mas é isso, né? Sobre silêncio de Deus, cara, acho que quem nunca passou, né, por um período de silêncio de Deus? Mas eu acredito que o silêncio de Deus é como vocês falaram, né? Porque a gente tem uma rotina muito acelerada ao nosso propósito, às vezes. Porque a gente precisa resolver, a gente precisa fazer, a gente tem que acontecer, turbilhões de pensamentos que a gente tem na nossa cabeça são dúvidas frequentes que a gente tem. Será que é isso? Será que não é? Por que Deus não me responde logo? Por que eu tenho que esperar? Mas isso é muito referente a eu. Quando você fala assim: não, chega de mim, Deus, o que o Senhor realmente quer? Aí você para. Aí Deus vai falar. Porque o silêncio de Deus, ele apenas está esperando ali. Ele quer falar, mas ele precisa de um momento para falar. Porque se ele te dá uma resposta agora, você vem com 10 outras perguntas. A gente não para, a todo tempo a gente quer resolver problemas, sanar dúvidas, porque a gente sempre está perdido nos pensamentos. E Deus sempre traz a razão para cada um deles. Mas para isso a gente precisa sempre estar buscando. Às vezes a gente não precisa dobrar o joelho e nem orar. Só: Senhor, eu estou aqui.
quieta. Mente, coração. E você começa a chorar do nada, assim, sozinho, sem falar nada. Você começa a chorar. Ali é uma resposta de Deus pro teu coração. E você sabe que ali alguma coisa está sendo trabalhada dentro de você, uma transformação está acontecendo. É o processo para um nível a mais que o Erivaldo sempre comenta. Porque não adianta, o crente ele vive de transformação em transformação. Se ele estagnar num processo, ele nunca mais ele vai subir, vamos colocar como nível, mas subir ou se aproximar mais da presença de Deus. Porque se a gente não se abastece com a presença de Deus, o nosso fôlego ele vai se esvaziando, vai ficando, e a gente vai entrando numa rotina. E a rotina nos afasta, daí esses pensamentos, essas coisas. Deus, por que você se afastou de mim? Mas não, Deus nunca se afasta. Eu vejo mais por esse lado, sabe? E é difícil. Como você falou, deveria ser fácil. Mas não é fácil, é difícil. É difícil porque a gente não para de pensar. Não para de querer acelerar o processo, querer fazer com que Deus... A gente quer muito que Deus se molde ao nosso pensamento, a nós mesmos, ao nosso eu. E não é isso que Deus quer. Deus quer que nós se moldemos ao que Ele quer para nós, ao propósito que Ele tem para a vida de cada um de nós. Independente se eu vou ser um músico, se eu vou ser um cantor, se eu vou ser um pregador, essas definições, Deus vai aperfeiçoar através daquilo que nós buscamos. Só que para nós buscarmos, nós precisamos ficar quieto para entender o que Deus quer. Ouvir a voz de Deus. Uma coisa que eu tenho aprendido nesses últimos dias aí, vamos dizer, é que às vezes a gente precisa dar valor também, sabe? Dar valor àquele momento que... Em várias coisas, mas focando um pouco sobre a presença de Deus, dá valor naquele momento que a gente está com Deus, sabe? Porque quando algo é tirado da gente, né, a gente precisa ou renunciar porque a gente escolheu, ou quando é tirado por alguma circunstância, a gente precisa valorizar as coisas simples. E esses tempos atrás, esses dias atrás, eu comemorei muito porque eu vi a Dani conseguindo apertar o creme dental. Então, cara, foi um momento assim que eu olhei assim, eu não acredito que eu tô comemorando isso, cara, né? A gente pelo menos quem é limpinho, né, vamos dizer assim, pelo menos 3 vezes por dia aperta o creme dental. E é uma coisa que quando é tirado, né, quando você perde essa condição motora de apertar um simples creme dental, cara, e você olha assim, cara, calma aí, a gente precisa rever algumas coisas, né? Às vezes a gente tá lá, não, eu quero ser abençoado, eu quero isso, eu quero crescer na vida, eu quero desenvolver aquilo, e às vezes você não para e não agradece pelo simples, entendeu? Porque você apertou um creme dental, porque você respirou, porque você teve as coisas. Mas também não dá pra gente focar nisso, né? Você fala, você tem uma vida mediana, né? Porque senão você fala, não, eu só tô feliz porque eu tô respirando, tô feliz porque hoje tem alimento. Não, a gente precisa transbordar, tanto a presença de Deus quanto em outras coisas. Mas tem momentos que são... Aquele momento é o momento de valorizar uma coisa simples, e assim vai indo. Esse ano, Deus tem falado muito comigo sobre os benefícios de segui-lo. Isso eu acho que, sim, 2025 vai ser o ano que eu sempre vou lembrar disso. Foi onde que Deus falou, porque muitas vezes a gente foca nas coisas que a gente não vive estando na presença de Deus. Então eu tenho que renunciar a isso, tenho que renunciar aquilo. Mas o que a gente vive, né, seguindo a Deus? Os milagres que a gente vê, os livramentos que a gente percebe, as histórias que a gente tem, os momentos que a gente tem com Deus, tanto Deus falando conosco através de situações, quando Ele está em silêncio também, né? Você está ali, eu vejo que depois que eu me tornei pai, eu consegui entender um pouquinho melhor Deus, assim, sabe? Um pouquinho melhor. Claro que Deus é infinitamente, né? Não tem como compreendê-lo em tudo. Mas tem momentos, cara, que eu só quero ficar com as minhas filhas no colo, assim, ou com uma, ou com outra, e fazer um cafuné nelas, só. Ficar abraçado e tal, às vezes para fazer dormir, que eu tenho que ficar quietinho para elas poderem dormir.
Então, abraçado, sentindo. E às vezes Deus também precisa disso, sabe? Tipo, eu vejo ele como um pai que ele também cuida da gente com esse amor, assim, fraternal mesmo, sabe? De querer abraçar, de querer estar junto. E às vezes a gente, como eu posso dizer, a gente projeta Deus conforme a nossa visão, não conforme como Deus é. E se Deus fosse como a gente projetasse, Deus seria um Deus para cada um ia ter um Deus, né? Porque cada um ia projetar uma forma de Deus. E Deus não, Deus ele é único, mas ele age diferente com cada um, porque ele conhece a nossa história, conhece a sua história, conhece a sua história que está assistindo, e ele une as coisas, né? O que ele é, como a identidade de Deus, com a sua história, e ele une tudo para que tudo coopere para o bem daquele que serve a Deus, né? Então, Deus é impressionante mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta, vou mudar um pouco o foco do que você pediu pra gente conversar, mas eu acredito que é relevante e os teus colegas, as pessoas que têm a tua idade, que frequentam o teu ambiente, vão começar, se eles verem o podcast, eles vão te entender de uma forma melhor ainda. Ó a responsabilidade, hein? Vê lá o que você vai falar. Fala aí pra galera aí que hoje 20 anos é uma idade muito acelerada. As coisas, os processos acontecem muito rápido. Como a gente sabe que há muitas informações que chegam todas ao mesmo tempo, para você ser um jovem cristão em um ambiente onde 90 ou 80% do que frequenta não são cristãos, são dados que eu estou tirando da minha cabeça, não tenho a menor ideia se é isso, tá? Como que é você se posicionar no meio de pessoas, tantas pessoas que, não sei se essa é a sua realidade na tua faculdade, mas se posicionar no meio de tantas pessoas que são ímpias? Então, na verdade, eu acho que eu também tive uma experiência com Deus sobre isso, porque eu faço psicologia. Então, querendo ou não, é ciência, é questão exata. Não, a pessoa pensa isso, ou a pessoa é religiosa porque ela precisa, sabe? Sempre tem coisas assim. Então, ali, na psicologia em si, eu acho muito mais complicado. Mas, no começo da faculdade, as pessoas não sabiam que eu era cristã, porque eu tinha acabado de chegar. Então, você estava na roda e você ouvia alguma coisa. Quando eu ouvia, eu também queria debater. Com muito amor, claro, no momento nenhum eu quis brigar com alguém, juro pra vocês. Mas era algo que eu queria realmente ensinar. Porque eu sei que Deus me ensinou com muito amor. Deus me ensina com muito amor. Por que eu tenho que ensinar de forma diferente? Então, eu tentava argumentar, eu tentava explicar. Mas eu conseguia ver em cada um uma dor diferente que a própria igreja colocou neles. A grande maioria, coisa da cabeça também, né, uma porcentagem da minha cabeça, mas a grande maioria que eu vi ali na faculdade eram pessoas completamente machucadas pela igreja. E que viraram completamente, não quero de jeito nenhum. Eu tentava explicar que era diferente, eu tentava explicar, mas se você for na questão de ir numa festa também, é só pessoa, não vai te machucar. Em momento nenhum alguém te machucou numa festa, em momento nenhum eu tentava argumentar. E eu lembro que teve uma vez que eu fiquei muito magoada por ouvir algo em específico e ter que ouvir, sabe? Tipo assim, você tem que ouvir, você pode argumentar, mas eles não querem ouvir o que você tem pra falar. Eles só querem falar. Você recebendo ou não, ou como você vai receber, independente. O importante é que eles quiseram falar. Então, eu cheguei em Deus num dia e falei assim, Deus, eu não aguento. Porque eu não consigo, eu quero responder. E daí naquele dia eu falei assim, eu fiquei muito brava, eu fiquei magoada. Porque é o jeito que falaram do Senhor, eu não consigo. E daí, Deus me cortou, né? Porque Deus olhou pra mim e falou assim, em momento nenhum eu te disse ou pedi pra que você fosse minha advogada. Eu sei que é uma realidade talvez minha, mas Deus me cortou, assim, porque eu tava muito magoada, eu tava muito triste, muito brava com aquela pessoa, o jeito que a pessoa falou, e Deus olhou assim, mas eu não preciso que você me defenda. Daí eu parei. Falei, Deus, mas como? Como que eu vou ouvir e não vou falar nada? Daí ele olhou e falou assim, eu tenho um trabalho com cada uma delas.
quando for pra você falar sobre mim, eu vou te mandar falar. Mas como a maioria ali era machucado pela igreja, quanto mais eu falava, menos eles ouviam. Eles eram assim, o que eu quero saber? E era muito aquilo, de, tipo, você tentar explicar, parecia que você dá tudo de você pra explicar, e a pessoa... eu não queria ouvir, em momento nenhum eu pedi sua opinião. Era basicamente isso. Eu tô comentando, quer comentar aí da boca pra fora, pode comentar. Mas em momento nenhum eu falei que eu vou ouvir. E sempre foi muito assim ali na faculdade. Então, quando Deus me cortou, ele cortou mesmo, falando que não... nossa, pegou aquele lá, não precisa de advogado. Tal! E daí... e foi assim que eu tive que aprender. Eu não escuto mais, eu acho que também, né, Deus cuida muito disso. Não escuto mais tão forte como era, porque as pessoas também me respeitam, sabe? Tipo, eu sou muito legal com todo mundo, então não tem por que você tá me desrespeitando. Então, é fácil conversar, eles sabem que comigo também não tem conversa, não tem ladainha em relação a, mas eu quero falar mal. Não é comigo que você tem isso pra falar. Então, mais que a ouvir de Deus, eu tô completamente aberta pra isso. Mas a questão ali é que Deus teve que me tirar mesmo dali, porque era algo que estava me fazendo mal. E Deus olhava assim e falava, em momento nenhum eu pedi pra você responder. Em momento nenhum eu olhei pra você e você explicar o que... Não. Quando for pra você falar com tal pessoa, eu vou te mandar. Espere no meu espírito, não vai fazer da boca pra fora. Não vai fazer só porque você quer. É quando eu quero. Porque, querendo ou não, as pessoas levam de formas diferentes. Sabe, eu chegar do nada, sei lá, tá numa roda, a pessoa comentar alguma coisa meio fora da roda e eu querer ir lá explicar alguma coisa, você olhava assim, não, eu tenho um trabalhar diferente com aquela pessoa. Não é você que vai ser enviada pra falar. Não é, talvez, da forma como você falou. Espera em mim. Quando for de mim, você vai saber e você vai falar. Eu tive que abrir da lata, assim. Mas isso é algo meu, claro. Eu entendo também que tem muitas pessoas que são completamente usadas pra isso. E aí o Espírito Santo vai guiar. O Espírito Santo vai dizer com quem falar, vai dizer quantas vezes falar ou com quem falar, mas a princípio, pra mim, como era algo que tava me estilhaçando, Deus olhou e falou, em momento nenhum eu te pedi pra ser meu advogado. E foi, tá. E eu parei, né? Daí só falo mesmo se sentir no coração, assim, se Deus olhar e falar, não, abraça aquela pessoa, não, fala de mim pra ela, fala isso e isso, não é pra falar mais nem menos. É exatamente isso que eu quero. Às vezes um abraço é muito mais que 1000 palavras. A pessoa tá ali tão magoada com as situações que ocorreram. Independente se foi um pastor, foi um presbítero, um irmãozinho que ofendeu ela ali dentro. Muitas pessoas ficaram magoadas pela forma que os pais tratam também. Porque às vezes o pai dentro da igreja, o pai é uma pessoa exemplar. Mas quando chega em casa ou sai pra rua, ele se transforma. E daí, tipo, a pessoa fala assim, cara, eu não quero isso pra mim. Então, se Deus quer pessoas assim, eu vou sair, eu não quero. Por outro lado, também tem pessoas que pegam muita dor pra si. A dor não é dela. Então, é complicado. Pessoas são complicadas. Só Deus mesmo pra entender cada um. Às vezes, a gente mesmo se magoa dentro da igreja. Cara. Se a gente for levar tudo ao pé da letra mesmo, vai ser dente por dente, olho por olho. A igreja assim ficaria vazia, né? E a gente também magoa. Porque assim, se eu pego o público, né? Vamos perguntar assim, quem já foi magoado pela igreja, né? Vai levantar a mão várias pessoas. Aí você pergunta, e quem, né, magoou outra pessoa? Quem foi a pessoa que fez, né, outra pessoa se magoar? Talvez umas 2 ou 3 levantar a mão. Então, ao mesmo tempo que a gente é magoado, às vezes a gente magoa também. E é uma brincadeira, né? Ou algo mais sério que acaba acontecendo. Então, é complicado. Se você vem pra igreja, a igreja é como um hospital. Às vezes você vai com uma doença, né, pro hospital e você pega lá uma infecção, pega uma gripe, entendeu? Mas você tem que continuar indo pro hospital pra se tratar. E assim, infelizmente, acontece. Claro que quando a gente busca muito mais a Deus, a gente tem um filtro melhor. Então vai filtrando, as coisas vêm, né? Vem aquela coisa, vem aquela atribulada, vem aquele atribulado, você só filtra e segue o baile, sorri e assim, sorriu e assim. E assim vai indo, passa. A gente precisa levar uma vida um pouco mais leve, cara, sério, em tudo quanto é lado. Hoje, desde da nossa política também, né? A gente tá, todo mundo, cara, um odiando o outro, calma gente, vamos ser mais tranquilo, levar a vida mais leve, né? Não precisa
disso. A gente não tá nesse tempo, assim, que não precisa, né, ficar matando, machucando os outros, brigando e tudo mais. Não é, a vida é muito mais tranquila. Então, cara, só por a gente estar vivo, tá bem, ter se alimentado, né, a gente já tem que ficar feliz. Vamos levar as coisas mais tranquilas, respeitar, igual você comentou, respeitar, né, concordar em discordar. Meu Deus, calma aí. Concordar em discordar, né? Então, tem algumas pessoas que batem de frente também. A gente, eu tô aqui, se quiser minha explicação, se eu quiser entender o seu lado, a gente conversa e tá tudo bem. Na verdade, o que Deus mais me quebrantava o coração, depois que Ele deu essa cortada, era literalmente em eu pedir desculpa. Era batata, assim. Tipo, a pessoa vinha e falava alguma coisa, eu olhava e falava, desculpa pelo que a igreja te fez, mas não é assim que funciona. Desculpa essa visão que você tem da igreja, mas se você puder me permitir, eu te mostro outra visão. E era o que eu mais fazia. Acho que pra maioria das pessoas que eu falei lá, o que Deus me quebrava era pra isso. Era pra pedir desculpa e pra olhar e falar, é diferente. Me desculpa pelo que você passou. Eu sei que é difícil. Eu não consigo imaginar. Tinha coisas que era muito ruim. Então eu falava assim, eu não consigo imaginar o quão pesado deve ser. Me desculpa, mas se você me permitir, eu te mostro outro lado. Foi o que mais Deus quebrou, era pra pedir desculpa. Não era pra eu ter que explicar, não era pra eu bater de frente também com a pessoa e explicar. Não, era só olhar e falar, me desculpa. Realmente deve ter doído muito. Mas se você puder e quiser, eu te mostro outro lado. O que eu mais falei na faculdade foi isso. Como a gente sempre faz, né? A gente pede a todos os nossos convidados que nos tragam um versículo, algo que, quando você está em algum momento, você lembra dele, esse versículo te traz uma reflexão sobre algo que Deus quer falar, né? Você escolheu Salmos 62, versículo 8, correto? Então, vamos lá. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração, pois Deus é o nosso refúgio. Autoexplicativo, né? Mentira. Não sei, eu não entendi. Ô, louco! Mas não tem muito o que falar. Deixa eu fazer, então, já que você não tem muito o que falar, deixa eu fazer uma pergunta bem objetiva sobre ele. E se você achar que eu não quero responder. Mentira. Amém, tá? Em que momento esse versículo veio pra tua vida? O que estava acontecendo? O que estava passando nesse... que você falou assim, poxa, Deus, é isso. Então, como eu mencionei anteriormente, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. Então, eu deixar meu coração pra Deus, pra mim era doideira. Tipo assim, eu confiar cegamente em alguém, independente de quem fosse, pra mim era doideira. Sempre foi. E daí, teve um dia que eu sempre no fuzuê, sempre na minha cabeça assim. E eu pensando assim, meu Deus, e turbilhão que acontecia muito na minha família. Porque querendo ou não, eu sou a pessoa que vai pra igreja da família, sabe? Não tem... não vão mais, querendo ou não. Quem mais ia era minha avó, mas ela está acamada. Então, não tem como ela vir, é muito difícil dela vir. Mas era muito difícil pra mim, porque foi minha família que me mostrou a igreja. E daí, quando eu engatei, eles foram embora. E daí, eu tava nesse turbilhão de... Eu queria ajudar, eu queria trazer, eu queria fazer, mas ao mesmo tempo eu tinha que cuidar de mim, porque eu ainda era nova, então eu não sabia o que eu fazia e como eu chegava até Deus e onde que eu ia. E minha cabeça estava nesse turbilhão e eu olhava assim, não tenho como largar o meu coração pra Deus, não tenho como eu parar pra pensar, porque eu tenho muita coisa pra ver. Não dá tempo. Eu ficava assim, não dá tempo. Eu preciso correr, eu preciso pegar uma da família, eu preciso fazer isso. E daí, lendo a Bíblia, acabou vindo esse versículo, que era pra acalmar. Entrega o seu coração. Sabe? E eu olhava assim, mas Deus, como é que eu vou fazer isso? E daí ele, só deixa comigo. Olha com quem que você tá falando. Você falar que não vai dar tempo pra você olhar pra mim e falar que eles não vão ver se você não fizer através do teu braço. Não, é através de mim. E ainda é algo que eu tenho que batalhar, porque quando eu vejo, eu já tirei de novo da mão de Deus. Já falei, não, Deus, mas agora eu consigo. Agora deixa eu pegar esse daqui, que esse aqui eu consigo. E Deus olha pra mim e fala, não. Deus fala assim, quem és tu, mulher? Tá louca? E daí, esse então é sempre um alívio, né? Sempre quando eu tô nessa correria, é um dos. Sempre tem muitos versículos aí com que falam que pra você parar, sabe? Dá um tempo um pouco. Deixa o teu coração comigo. Meu fardo é leve.
Por que você tá carregando coisa que eu não te dei pra carregar? Então, esse tipo de versículo é batata, assim. Começa a dar coisa, eu abro, bate alguns versículos assim. E foi nesse momento, assim, mais essa questão de família, quando eu tava tentando carregar, Deus foi lá e me enviou os Salmos. Imagine Deus parafraseando com ela. Nicole, ela Nicole. Nossa, Nicole, meu confia em Deus. mim. Se derrama na minha presença, eu sou o teu refúgio. Mas eu acho que é por isso que ele é bem certeiro. Mas eu acho que é por isso que ele é bem certeiro. Tipo, o bagulho de advogado. Bau! Bau! Porque não tem mais o que eu falar, não tem o que eu perguntar. É tipo, bum, acabou. É isso. Eu acho que ele trabalha de formas diferentes com cada um, né? E comigo é assim, tem que ser assim, senão eu fico parafraseando, fico perguntando. Que dó, né? Não, faz parte. Depois pra frente vai mudando, enfim. Amém. Sempre é um aprendizado, né? Sempre, sempre. A gente vai amadurecendo, vai mudando. Daí assim vai indo. Você vai olhando assim, né? Tipo, pra trás e fala, nossa, eu fazia isso. Que vergonha. Mas sempre tem, cara. Tem. Eu vejo assim que é um aprendizado constante. Quando você tá de um lado, aí você aprende o outro, você vai aprendendo outro. E assim Deus vai nos lapidando. Mas é isso aí, gente. O ser lapidado, ser forjado, como a Débora falou, né? Nossa, é muito forte. É difícil. Tem dor. E às vezes a gente aprende mais pela dor. É isso aí. Nicole, muito obrigado mesmo por ter vindo. Sempre vai ser... Cada convidado que vem aqui, ele vai atingir públicos diferentes, né? Normalmente, as pessoas que estão próximas de início e depois o YouTube, né? O YouTube com o Espírito Santo se encarrega de direcionar para pessoas. E às vezes você assistiu esse podcast e foi uma maneira de Deus falar com você. Então, tem várias fases, a gente citou algumas aqui, que às vezes se enquadra em você. E eu sempre falo, a sua melhor versão está naquele lugar mais próximo de Deus. Então, quanto mais próximo você estiver de Deus, mais lendo a Bíblia, mais jejuando, mais orando, você está com a sua essência mais parecida com a do Senhor. E ali não tem nada que vai te fazer, né, desanimar, desabar, porque você está ali mais perto de Deus. Então Deus te dá uma sabedoria, te dá um discernimento sobre as coisas que acontecem. E isso é a melhor coisa do mundo. Então, o que eu posso te falar para esse podcast: se achegue a Deus. Não importa se a igreja te magoou, se pessoas te magoaram, porque Deus, ele tem o melhor para você. E às vezes faz parte desse processo. Você tem coisas, estar na igreja, que é uma coisa que te fortalece para estar perto de Deus. Às vezes você precisa estar perto de pessoas que te magoaram, né, por conta da família, enfim, de situações. Mas quanto mais perto você estiver de Deus, melhor a sua versão. Então se achegue a Ele, busque Ele, se quebrante, se dobre aos seus pés, chore, seja quem você é diante de Deus, porque Deus conhece o seu coração, Deus conhece os seus desejos, Deus conhece o que você precisa para passar dessa fase, desse processo, e tudo vai ficar bem, tudo vai dar certo. No final você vai contar um testemunho, vai entender e vai aprender com esse momento que você passou. Isso aí. Nicole, deixa um recado pro pessoal que tá assistindo. Bom, pra finalizar então, pra eu falar alguma coisa, eu só queria dizer que às vezes o mais desconfortável onde você tá é onde mais você vai mergulhar em Deus, onde mais você vai ouvir a voz dele. Então fique calmo, se acalme o coração, que Deus tá lá em todos os momentos. Amém? Pra finalizar, vou deixar um recado também pra vocês, tá? Como o Erivelto já disse no começo do vídeo, tá? Se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber a notificação dos próximos podcasts. Compartilhe com mais alguém, faça com que a mensagem que nós não, né? Que o Espírito Santo traz através de cada podcast possa chegar a mais pessoas e que a palavra de Deus, em primeiro lugar, seja espalhada por todos os cantos. Esse é o nosso propósito, tá? E quando você achar que você está sozinho, quando você olhar para o chão e ver apenas 2 pegadas, lembre-se que essas pegadas são de Cristo e que Ele nunca te deixa sozinho
e que às vezes o silêncio dele é uma forma dele forjar você para ser uma pessoa mais próxima a ele. Então entenda o processo que Deus tem na tua vida. Não é o mesmo que ele vai ter na minha, na da Nicole, na do Erivelto, na dos meninos que nos acompanham, mas Deus sempre tem o melhor para cada um de nós. Porque qual é o pai que vai dar o pior para o seu filho? Fica esse recado para você, tá? Deixo meus agradecimentos, então, antes da gente falar nosso bordão final, tá? A você, Erivelton, por não ter desistido, pelo processo que você passou com a tua família, você entender que era apenas um processo e você voltaria. Parabéns pela sua atitude, pelo seu comprometimento com Cristo, tá? Que todos nós possamos ter esse mesmo objetivo, Deus sempre em primeiro lugar. Nicole, você por ter vindo, trazido essa testemunho, né? Essa pequena parte da tua vida ali, são 3 anos que você está caminhando com Cristo, muitas coisas acontecerão, você vai inspirar muitas pessoas assim como você já tem inspirado, porque o Espírito Santo habita em você. A mim, Rodrigo, sou esse cara chato, hoje eu tô de boné porque eu não quero mostrar careca. Ao Lucas, que está nas câmeras, o Kleber, que tá aqui hoje fazendo um making off pra gente, tá? Ao pessoal que não pôde vir, o André, a Nicole, a Adriana, a Bárbara e o Joe, que tiveram seus compromissos hoje extra. Então a gente agradece a vocês também, a todo mundo que está assistindo. E vamos lá, gente, vamos espalhar a palavra de Cristo para todos os cantos. Até o próximo podcast. Até o próximo podcast. Aí.